Bom dia, pessoal. Aqui é o Nicolau. Com imensa satisfação que eu estou aqui presente utilizando de uma tecnologia, né, que nos aproxima quando a gente não pode estar presente, participando. Por que que isso é importante? Porque, como professor, eu não consegui estar aqui hoje com vocês no dia 30/8 para poder dar fechamento nesse seminário nosso que foi muito importante. Porque eu tenho aulas no sábado, aulas letivas, então acaba complicando um pouco. Eu gostaria então, inicialmente, de agradecer a todas as professoras que contribuíram muito para o meu processo pessoal mesmo e para esse processo que foi inicialmente um objetivo e que hoje se torna uma possibilidade. Também agradecer a todos vocês, meus colegas de seminário, que contribuíram bastante para mim e nunca deixando a peteca cair, com palavras de incentivo, com estímulo. E eu nunca, depois que eu saí da graduação, nunca tinha encontrado um grupo tão comprometido, tão cuidadoso. E então eu gostaria de deixar aqui os meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês e, e dizer que eu continuo, né, dando prosseguimento aos meus estudos. Vou iniciar agora também no IEPS um módulo já com a Andrea Libânio, que vai discutir de Freud e Lacan, e eu já estou começando a fazer algumas supervisões em outras escolas e espero depois presencialmente estar com vocês. Esse trabalho que eu optei como trabalho de conclusão desse seminário nosso, ele já foi apresentado para vocês, então ele não é novo, mas como ele foi uma escrita muito minuciosa, muito cuidadosa, eu me dediquei bastante, me debrucei em vários artigos, eu aproveitei, conversei, né, com a Yaskra, com a Suzana e achei importante retomá-lo aqui. Esse trabalho, então, o título dele é a interlocução de uma música do período pós-pandêmico de Covid-19 com o problema econômico do masoquismo. Deixa eu abaixar aqui, ó. É assim mesmo, gente. Tecnologia a gente vai desenvolvendo e vai aprendendo. Uma das missões da poesia é colocar palavras no lugar da dor, não para que a dor termine, mas para que ela seja transfigurada pela beleza. Rubem Alves. Introdução. O tema deste trabalho surgiu através do meu contato íntimo com a música, em geral, que desenvolve um papel extremamente importante aqui na minha caminhada e também que considero uma grande forma de expressão humana. Nesse sentido, eu busquei relacionar as questões discutidas no módulo, o problema econômico do masoquismo, com a letra de uma composição musical elaborada por mim no período pós-pandemia de Covid-19 no ano de 2020, período em que todos nós ficamos reclusos em nossas casas e afastados das relações pessoais. No primeiro momento deste trabalho, eu dediquei-me ao conceito de masoquismo e aos aspectos relevantes e históricos presentes na obra de Freud. Após, eu descrevo a importância da arte e da música como um lugar possível de apresentar o inconsciente humano e, por último, eu analiso a música Fugir de Mim, escrita em um momento de encerramento da pandemia de Covid-19, na perspectiva dos conceitos fundamentados nas leituras dos textos apresentados durante a realização do Seminário 9, O Problema Econômico do Masoquismo, sob a coordenação da professora Yaskra Sotero. Aqui eu fiz um breve resumo, né, desse conceito de masoquismo. Então, no artigo Midjola, 2005, ele descreve que o masoquismo é o prazer obtido no sofrimento. Esse termo, criado pelo psiquiatra alemão Kraft Ebing em 1869, em homenagem ao escritor jornalista austríaco Leopold, autor do romance A Vênus do Casaco de Pele. Então, aí Freud vai fazer uso dessa, dessa palavra, né, em sua obra, o termo masoquismo, a partir do significado que lhe foi conferido por seu contemporâneo. Em Freud, como sabemos, a discussão sobre o masoquismo está intimamente relacionada aos conceitos de repetição e pulsão de morte, de acordo com Machado, 2009. Se num primeiro momento o masoquismo provém para Freud do sadismo, ele inverte essa concepção com a introdução da segunda teoria das pulsões. O masoquismo passa a ser o primeiro e a primeira intricada mistura da pulsão de morte com a pulsão de vida, protegendo o ser humano da autodestruição visada pela pulsão de morte. Isso está né, escrito em Vidal, 2012, e Midjola, 2005.
Aqui, nesse segundo tópico, na letra B, eu aproveitei e fiz um breve histórico do masoquismo na obra de Freud. Então, Carvalho e Pérez, em 2012, descreve que as primeiras referências ao masoquismo apresentadas por Freud encontram-se na interpretação dos sonhos, em 1900, desculpa, como traço e como impulso no contexto do sonho, e já articulada a questão da sexualidade, da punição, da repetição e da inversão. Em 1905, em Os Três Ensaios da Sexualidade, Freud diz que o sadismo e masoquismo são componentes da sexualidade humana perverso polimorfo. Em O Destino e Suas Pulsões, 1915, o sadismo e o masoquismo são propostos na dinâmica pulsional e, em particular, no direcionamento contra a própria pessoa. Aqui o sadismo é considerado primário ao masoquismo. No texto Uma Criança Espancada, em 1919, Freud nos diz que a fantasia de espancamento passa a ser o fundamento do masoquismo. Desculpa que está escrito duas vezes. Freud, dos fatos de sua clínica, extrai a observação de que os dois princípios, prazer e realidade, que regem o aparelho psíquico, não dão conta do excesso, que, como o resto, sem representação, aquilo que não quer dizer, né, o resto representa isso, tensão não assimilável, insiste e configura o que se ele vem a formular em Além do Princípio do Prazer, em 1920, como pulsão à repetição. Freud indaga como é possível que situações desagradáveis se repitam num aparelho que tende para a homeostase e concebe a existência de situações que se passam fora do registro do prazer. Essas situações são analisadas no jogo infantil, na neurose traumática e na transferência, segundo Midjola 2012. É o problema econômico do masoquismo, 1924, que expõe de forma precisa a segunda teoria do masoquismo, e formulada em função da segunda tópica e da nova dualidade pulsional que acompanha a pulsão de morte e a pulsão de vida. O masoquismo é decomposto em masoquismo erógeno, prazer na dor, deixa eu abaixar aqui, que é a base dos três masoquismos, o masoquismo feminino, que é a expressão do ser feminino nos dois sexos, né? Que ser privado sem o falo, questão da castração, e do masoquismo moral, que descreve o comportamento ligado ao sentimento inconsciente de culpa, busca inconsciente do sofrimento psicológico como forma de autopunição, associado ao superego rigoroso. De acordo com Vidal, 2012, Carvalho e Pérez, 2012 e Midjola, 2005. A música, que foi a parte aqui do desenvolvimento do meu trabalho, como instrumento do inconsciente, né? A poesia, tanto a recitada quanto a musicada, revela muito das reentrâncias e vicissitudes do desejo humano, capaz de alimentar a criação humana e de representar diversas subjetividades, cada uma em sua profundeza, desculpa. Freud apreciava diveras, por causa dela, até a música chegava a ter alguma atratividade para ele. Entendendo na arte de escrever em verso um consistente testemunho do que pretendia explicar do ponto de vista psicanalítico, de acordo com Andrade, 2011. A obra está vinculada com a história de vida do sujeito, suas fantasias, seus desejos, suas pulsões e sua visão de realidade. A obra aí, uma poesia, uma música, né? A arte pode estar relacionada ao momento atual do indivíduo, como o caso que eu vou descrever para vocês. Afetos de suas relações primárias, requisitos dos impulsos sexuais ou fragmentos de sua personalidade, servindo então como instrumento de investigação e manifestação do inconsciente do sujeito. Para os autores, é importante estar atento aos fatos ocorridos na vida da pessoa para fazer um cruzamento entre a obra e a personalidade. Ao consumirmos o material artístico produzido por um sujeito, entramos em contato com cores, formas, histórias, fantasias, pensamentos, sons e outras referências, que em um primeiro momento pode ser vistas apenas como um emaranhado de elementos construídos dentro de um processo criativo. Porém, sem saber, estamos acessando seu inconsciente, o mistério da origem criativa e intenções da obra criada, de acordo com Silva Colaboradores 2022. Desculpa, deixa eu voltar aqui. A música, então, a música é uma forma artística composta de diversos elementos,
entre eles a melodia, harmonia, ritmo, alturas, timbres e intensidades. Todos esses elementos combinam-se na ocasião da execução musical de modo a expressar uma ideia ou sentimento humano. É uma importante forma de linguagem, sendo caracterizada por uma forma de reflexão até mesmo afetiva. Dizemos que a música é uma linguagem reflexiva afetiva, já que envolve um tipo de reflexão que se faz possível por meio da afetividade, e uma afetividade que se faz possível por meio de determinado tipo de reflexão. Desse modo, a afetividade, emoções e sentimentos é compreendida como uma forma de consciência, uma forma de aprender o mundo. A relação afetiva que criamos com a música ou com aspectos musicais é de grande eficácia para a organização da economia psíquica, de acordo com esse nome está aqui. Não vou nem arriscar ali. Freud viu a música como uma expressão do inconsciente. Essa ideia é discutida por diversos autores que analisaram a relação entre a psicanálise e a música. Um autor importante que abordou essa conexão foi Theodor, né? Esse aqui de cima, que, embora não seja um psicanalista, explorou como a música pode refletir aspectos do inconsciente e das emoções humanas. Além dele, alguns estudiosos da psicanálise também interpretaram a música como uma manifestação do inconsciente, destacando seu papel na expressão de emoções reprimidas e desejos profundos. Andrade e Viado, 2019. Bom, o desenvolvimento desse trabalho, então, ele realizou-se a partir de uma análise da música Fugir de Mim, de minha autoria, elaborada e musicada no ano de 2020, no período pós-pandêmico de Covid-19, a partir dos textos estudados durante o módulo 9 do Seminário Psicanálise da Teoria Clínica, turma 12, coordenado pela professora Yasca Sotero Veado, no período de abril e maio de 2025, na Escola Freudiana de Belo Horizonte. Aqui embaixo, então, tem a composição. A música diz assim: fugir de mim para dar conta do que passei, para dar conta do tanto que chorei. Vai atento, sem dar tempo de sentir a dor que gostei. Vai atento, sem dar tempo de sentir a dor que gostei. Voltei em mim para encontrar tudo que perdi, para dar conta da dor que eu senti. Vai tempo, atento de sentir a dor que chorei. Vai tempo, atento de sentir a dor que chorei. Vai, vai, daqui te olho, indo, indo, indo. Análise e discussão. Aqui são versos de um compositor, né, no meu caso mineiro, que resume bem as questões relativas a um dos destinos do desejo, o masoquismo, cujo problema tanto em seu aspecto clínico quanto metapsicológico interessou desde cedo a Freud, e a partir dele aos pós-freudianos, como articular no mesmo psiquismo prazer e desprazer, regimes aparentemente tão contrários um do outro. É uma pergunta, desculpa. Como articular no mesmo psiquismo prazer e desprazer, regimes aparentemente tão contrários um ao outro? Além disso, como explicar a associação entre a dor e o amor? Como se beneficiar da repetição para, através da transferência em análise, ultrapassar o jogo caracterizado pela resistência cooperativa típica da estrutura masoquista? Primeiramente, a letra da música ela expressa uma experiência de dor, despedida e uma tentativa de se proteger ou fugir do sofrimento emocional. Há uma sensação de luta interna, de tentar escapar de uma dor que paradoxalmente parece ter sido até mesmo apreciada. Dessa dor que tanto gostei. Segundo Freud, a dor é o mais imperativo de todos os processos e ensina o sujeito a um modo de descarga. O aparelho psíquico tenderá a evacuar a tensão pulsional segundo o princípio de funcionamento prazer e desprazer, de acordo com Veado 2019. Na música há uma referência a tanto chorei e dessa dor que tanto gostei, o que sugere uma relação de prazer com a dor. Masoquismo erógeno, o prazer na dor está na base de outras manifestações masoquistas. Freud o examina a partir do amálgama das duas pulsões, de vida e de morte. A libido cabe neutralizar a pulsão de morte, encaminhando a pulsão destruidora, via sistema muscular, para objetos do mundo exterior. Carvalho e Pérez, 2012. A contraditória rima entre amor e dor, do ponto de vista clínico, concerne especialmente a problemática do sadismo e do masoquismo, com ênfase no problema gerado por esta última manifestação clínica, estruturada em torno da obtenção de prazer através da submissão ao sofrimento. Nascida na clínica freudiana,
A metapsicologia do masoquismo remete igualmente a uma discussão sobre a possibilidade da cura em face do aparentemente inexaurível poder de repetição. Andrade, 2011. Embora a letra não trate explicitamente das relações familiares ou de identidade de gênero, a ideia de fugir para si mesmo e de responder às perdas podem remeter a uma busca por cuidado interno ou uma tentativa de se reconectar com uma parte de si que foi perdida, o que pode ser interpretado de forma simbólica como masoquismo feminino. O masoquismo feminino aparece na clínica especificamente nos homens, podendo estar sob características de uma perversão envolvendo uma complexidade de fatores e sustentado por uma fantasia de satisfação sexual pela via da masturbação ou rituais de preparação para o ato sexual. Tal fantasia é alicerçada no infantil, de um pai que bate em uma criança e a busca pelo prazer que coloca o sujeito na condição passiva perante esse pai. A fantasia pode se manifestar em atos reais na vida sexual do sujeito. São cenas de submissão e obediência, cujos fantasmas referem-se à posição feminina de ser castrado, podendo estar ligados a sentimentos de culpabilidade que exige castigo. A cena toca na angústia da castração, velando o prazer, de acordo com Capanema, 2010. Na música, há uma tentativa de voltar para si, responder às perdas e à dor, o que pode indicar uma espécie de autoanálise ou autopunição, uma forma de lidar com a dor internalizada, aliando-se ao masoquismo moral. Carvalho e Pérez, em 2012, descreve que o masoquismo moral acentua a necessidade de sofrimento. Na relação o eu-supereu, impõe-se uma satisfação pelo castigo e dor. Aí enquadra-se a relação terapêutica negativa, onde o sofrimento advindo da neurose, servindo à finalidade masoquística, se coloca como obstáculo ao processo de cura. As minhas considerações finais foram concluir que a letra da música parece refletir elementos do masoquismo erógeno na relação com a dor prazerosa, aspectos do masoquismo feminino na busca por uma reconexão interna e do masoquismo moral na tentativa de lidar com a culpa ou a dor internalizada. Sabes que amor à música possibilita que se transforme a dor em trabalho, de acordo com Viado 2012, e que emoções complexas e conflitos internos podem ser expressos na arte, na música e nos processos psicanalíticos. Essas aqui foram as referências que eu usei, olha. Andrade, a metapsicologia do masoquismo em Freud e Laplanche. Andrade, a música e a ideologia. Capanema, sadismo e masoquismo. Carvalho, o masoquismo, a teoria de Freud. Machado, a escuta do masoquismo analista. Midjola, dicionário internacional de psicanálise. Silva, arte como instrumento do inconsciente. Veado, o amor à música não foi bastante. Considerações sobre o masoquismo. Vidal, o problema econômico do masoquismo, que foi a base do nosso curso. E análise da música Cais, sob o ponto de vista da teoria psicanalítica freudiana. Então, gostaria de agradecer e, mais uma vez, aí, peço desculpa por não ter conseguido estar aí com vocês, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades, outros encontros, e espero que a minha contribuição aqui some, né? Entre aí como o trabalho de vocês na minha vida, que foi apenas para somar e apenas para poder me tornar uma pessoa melhor. Obrigado a todos, um bom dia.